coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Você chegou... Não. Em ato contínuo pós-eleição, solta a GoPro. Isto! Você chegou de novo. Estamos aqui agora numa terça-feira pós-eleição. E para muita gente, a surpresa aconteceu. Não é que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República. Ponto final. Não se discute mais. Uma eleição mega equilibrada, hein? Eleição mega equilibrada. Eu fiz até uns comparativos pegando números do TSE. Equilibrada por quê? Porque praticamente com 1% de diferença nos votos. Então, enquanto Lula teve 60 milhões e alguma coisa, Bolsonaro 58 milhões e alguma coisa. Nós estamos falando aqui de praticamente 2 milhões e 100 mil votos, o que é muito pouca coisa para um país onde, pela primeira vez, algumas primeiras vezes aqui, pelo que a gente acompanhou de notícia. Primeira situação é que houve um número de abstenção extremamente baixo. Isso se explica. A galera estava muito dividida. Ah, eu sou a favor desse, eu sou a favor daquele. E aí cada um querendo, evidentemente, colocar o seu candidato na vitória, compareceu em massa às urnas. Outro ponto, foi a primeira vez que se colocou, talvez, condução de graça, manobra ou não. Fato é que a condução foi de graça no segundo turno, o que propiciou muita gente a votar, porque muita gente às vezes não tem dinheiro para pegar a condução no final de semana. Isso vai fazer falta, então o cara prefere, não tem outra opção, não é nem prefere, acaba não votando. Por outro lado, também foi a primeira vez que um órgão de governo, que foi no caso a Polícia Federal, resolveu fazer bloqueios inexplicáveis. Então, por quê? Provavelmente favorável a um candidato e aparentemente, pelo que se lê também, o diretor da Polícia Federal estava partidário. Rolos ali, aparentemente poderia ser um rolo na eleição. Houve chamada de ministro, presidente do TSE ao então diretor, mas no final das contas não aconteceu nada. Então parece que agora vai haver uma investigação. São várias primeiras coisas que aconteceram. A outra primeira coisa que aconteceu foi com o candidato da situação Jair Bolsonaro. Geralmente o presidente em exercício, historicamente no Brasil, se reelege. Por quê? Porque já está lá, tem a máquina do Estado ao seu favor em tudo. Então isso é comum, não só para presidente, para governador, para tudo, até para prefeito. É raro acontecer a não reeleição, né, ou a não eleição do candidato. Provavelmente a rejeição dele nesse caso foi maior e acabou sendo o primeiro presidente não reeleito para o segundo mandato. Bom, eleito, não estamos aqui para discutir. Segundo todos os órgãos internacionais de governo, a eleição foi lícita. Portanto, nos cabe como cidadãos brasileiros colocar uma pedra em cima. Portanto, neste momento é a última vez que eu falo de eleições. E basicamente, quando eu falo aqui de eleições, que fique claro, não estou aqui tomando partido A ou partido B. Basicamente é porque eu ando de Monza. E como eu ando de Monza no momento em que está ocorrendo a eleição, não teria como negar o fato. Eu sou contra, às vezes, canais até que eu sigo no YouTube, que eles resolvem ser absolutamente, parece que algumas coisas importantes que acontecem no país não lhe dizem respeito. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que o vídeo faz parte de um contexto histórico, né? Eu estou gravando hoje no dia 1º de novembro, então aquilo que está acontecendo no dia 1º de novembro está me afetando a minha forma de dirigir o carro e por aí vai. Então eu sempre comento, não preciso tomar partido, mas eu sempre comento. Então foi isso que aconteceu. Temos aqui a eleição terminada desde domingo, terça-feira, e temos o candidato eleito. No caso, de um cara que já foi presidente 2 vezes e vai para ser, primeira vez também, para o seu terceiro mandato como presidente a partir do dia 1º. Enfim. Ponto 2, o que nós estamos vivendo hoje? A ameaça, a ameaça da greve dos caminhões. Mas dessa vez, opinião minha, pelo menos de novo, às 9 da manhã do dia 1º de novembro, a informação que eu tenho e uma análise sem ser especialista, temos aqui um grupo de pessoas, especialmente caminhoneiros, que estão contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí resolveram ilicitamente. Por que ilicitamente? Porque esse tipo de greve não é legalizada. Então, bloquear rodovias pelo Brasil.
tem alguma comparação com aquela situação grave que aconteceu conosco na época da gestão Temer, né? Antes até de Bolsonaro, tudo, que é aquela greve que causou milhões de prejuízo para o país? Não. Aquela greve era financiada por muitos empresários, inclusive do setor de transporte, além de caminhoneiros. Então, foi uma situação orquestrada e tinha uma reivindicação ali, era preço, era taxa, era frete, era um monte de coisa, né? Era uma outra situação. O contexto histórico agora é completamente diferente. Agora você tem alguns seguidores ou apoiadores do atual presidente que não concordam com o resultado da eleição, mas é um jogo de xadrez que a vitória já está certa, né? Por quê? A não ser que aconteça uma coisa muito grave, mas na linha do horizonte aqui, minha do dia 1º de novembro, eu não vejo, porque o que se faria? Param as estradas brasileiras. Número 1, será que vai ter uma adesão em massa? Então vamos pegar o pior cenário. Ocorre uma adesão em massa, o Brasil para de novo, um prejuízo gigantesco para todo mundo, né? E aí, o que se faz com essa informação? Reverte-se o resultado da eleição? Não é possível, né? Nós rasgaríamos a Constituição, então não seríamos nem aceitos pelo mundo inteiro. Então, não tem o que fazer, né? Basicamente, você pode ter um grupo lá que vai ficar brigando, eventualmente usando força, mas o resultado é o mesmo, não vai mudar. Então, acredito eu que isso não tenha maiores desdobramentos. Acho que isso deve ser sufocado rapidamente. Espero que sufocado rapidamente, porque ninguém, na verdade, do Brasil passar por não somos um povo de revolução e por aí vai. Essas são as notícias do dia 1º de novembro. Agora, amanhã é feriado. Então, amanhã é um bom dia que a gente poderia rodar com o nosso Monzinha. Então, nós rodamos, já falei, né? Rodamos no dia da eleição com o CCV, que rodou primorosamente, né? No álcool, marcha lenta, trânsito pesado, né? Enfim, foi um bom trajeto. Completamos o tanque e voltamos para casa. Ontem trabalhei de casa, então nem usei carro, tava chovendo tudo, falei, e hoje é uma véspera de feriado, é como se fosse uma sexta-feira. Coloquei o nosso querido automático para rodar. Agora, previsões, se nada acontecer na tal greve ou o que for de caminhoneiros, a previsão é que amanhã nós teremos um encontro, na verdade um passeio. Deixa eu pular de faixa aqui. Nós teremos um passeio com o Edgar. O Edgar é o dono de um canal no Instagram e ele faz passeios de carros antigos. Às 8 da manhã o pessoal se encontra na rodovia Castelo Branco, na rodovia Bandeirantes, saindo de São Paulo no posto da BR. E depois acontece também um encontro, uma carreata. Peraí, deixa eu passar aqui. Acontece uma carreata para o posto Serra Azul, não sei, na direção de Campos do Jordão. Então ali se encontra, vai todo mundo em carreata, todos os modelos de carro se encontram lá, ficam um pouquinho, imagino que a galera fique lá, um olhando o carro do outro, e depois às 11h30 a galera se dissipa e cada um faz o seu caminho. Então, eu gostaria, nunca fui nesse passeio, eu acho que poderia ser uma boa estratégia. Ele, na verdade, havia marcado esse passeio para o domingo, mas havendo eleição não foi possível, então ele adiou para amanhã, que é dia 2 de novembro, dia de finados. Agora, com essas notícias de caminhão, estrada parada, pelo menos agora, não sei no decorrer do dia como é que isso evolui, então imagino eu que se a situação não evoluir e continuar nesse impasse, o Edgar provavelmente vai cancelar o evento novamente, né? Não faz sentido com as estradas paradas os donos de carros antigos se aventurarem pelas estradas, né? Não faz nenhum sentido. E até por medo, as pessoas provavelmente não vão. Então, acredito que isso seja postergado. Vamos ver, não sabemos, mas o plano por enquanto é esse, da gente ir para esse passeio. De lá, se tudo tivesse certo, eu daria uma esticadinha para a Praia Grande ali, tranquilo, passaria o dia e voltaria à noite. Aí, volta a trabalhar na quinta-feira. E no final de semana, já até reservei, o meu plano é pegar o 500EF em direção a Curitiba, mais uma vez. Reservei hotel, tudo certinho, mas, de novo, podem ser planos alterados, a depender dessa situação aí, de pós-eleição. Então, não sabemos. Se tudo der certo, Curitiba no final de semana com 500EF. E num dos episódios passados, na última viagem que a gente fez, eu havia colocado que nós iríamos em 4 pessoas com 500EF para Curitiba. Depois, malucamente, apareceu no vídeo o CCV com 4 pessoas. Mas eu decidi com o CCV. Eu queria realmente colocá-lo na estrada, né? Então,
houve a mudança de veículo, mas ele se comportou muito bem. Então aquele parafuso da marcha lenta, tudo que eu já falei diversas vezes, agora eu vou parar de falar disso, deu certo. Então, CCV se provou. Agora realmente é mais do que hora de colocarmos o 500EF. Vai ser, talvez não, vai ser a primeira viagem mais longa do 500EF com a suspensão nova. Mais longa, tô falando de 1000 quilômetros, né? Porque nós já fizemos quase 500 quilômetros com ele para Campos do Jordão, né? E fizemos até descobrimos aquela situação do protetor do freio que estava pegando, e aquele negócio todo. E é isso, galera. Então, essas são as notícias. Este é o momento. Diazinho nublado aqui em São Paulo. Então, hora faz um sereno, hora faz um solzinho. Então, agora tem um mormaço. Pista já secou. Mas como você tá vendo aí, tivemos até que ligar o limpador de para-brisa, né? Então, tá tudo meio doido. É isso, galera. Vou parar por aqui porque tá uma confusão de trânsito, semáforo quebrado em plena avenida, começo de Avenida Brasil. Vamos no Turbo Premium e vamos embora. E chegamos aqui à noite agora, 7h30 talvez, nesta quarta-feira, que milagrosamente, dia 1º de novembro, estamos a 12 graus de temperatura aqui em São Paulo. Frente fria e aquela meio garoinha, aquele sereno que emporcalha tudo. Mas vamos nessa. Olha, ó, o para-brisa vocês estão vendo, mas não chega a molhar o chão. É só para sujar carro. E aí, notícias não boas, né? Aquele meu plano do domingo, desculpa, do feriado, já morreu. Já morreu porque o Edgar já no grupo colocou, dadas as confusões que estão acontecendo com caminhoneiros e afins, ferrou. Já está cancelado o encontro de amanhã. Também não tinha jeito, né? Você vai se meter com todo mundo em estrada e aí dá uma zebra e todo mundo fica parado, não faz muito sentido. Então, o resultado, ele acabou não adiando o evento. Não sei se para o próximo final de semana ou se demora mais. Sei lá eu. E o nosso querido automático aqui vai bem, indo na boa. Já, esse aqui também não tem problema, né? Uma das coisas legais do carro a gasolina é que você não tem encheção de saco do esquentar o carro, né? Ele, 2, 3 minutos que ele já esquentou, ele segue a vida, né? Carro esquisito, cara, é um Porsche. Um Porsche com uma cor que não é vermelha e não é laranja. Caraca, né? Interessante, parece ser novo e caro. Pena que a Porsche realmente não acerta muito nos formatos. De qualquer forma, olha lá. Que louco isso está fazendo. Mas o trânsito aqui, não sei se é o frio, se é a véspera do feriado, mas olha, 7h30 da noite, Avenida Brasil andando a 45 por hora é um milagre. Estamos andando bem. Estamos andando bem. Pronto, fico vermelhito. Galera, eu vou ouvir minha música. Fica para depois da filmagem. É isso.
nós estamos especializados aqui em falar besteira sobre Monza. Não tem nenhum canal que fale tanta besteira e só sobre Monza. Por quê? Porque é o carro que a gente dirige da década de 80 agora, praticamente 35, 40, quase 40 anos depois, aqui em São Paulo. Por que nós estamos poluindo o ambiente com essas porcarias que não tinham controle de emissão? Porque ainda não deu para pôr elétrico nesses carros. Em breve, aí inclusive faremos o Monza ecológico, logo logo isso vai acontecer, é uma questão de tempo. E aí toda a parte circuito de combustível, tanque de gasolina, vai tudo pro saco, vai liberar peso no carro, e aí vai ser uma maravilha. Vamos colocar o pack de baterias um pouco ali onde está o tanque, a gente constrói ali numa parte de inox, e depois um pouco também no porta-malas, perto ali do banco traseiro, tem um espaço bom. Esse pack vai dar autonomia pelo menos para uns 500 a 600 quilômetros na energia com uma carga, é isso aí. Cavalos, estamos planejando em torno de 140 cavalos, mais do que isso não faz sentido. Um carrinho desse de fábrica vinha com 90 e pouco, ou o 500EF que nós temos também com 116, portanto 140 mantendo a mesma caixa de câmbio, tanto esse automático quanto os manuais, vai ser um negócio divertido. Manteremos toda a instalação, caixa de câmbio, tudo igual, só muda o propulsor, sai o motor a combustão e entra o elétrico. Mas isso não é para agora, aguardem os próximos capítulos. Por enquanto, estamos aqui andando pós-feriado, estamos aqui no dia 3 de novembro, isso, feriado de finados, que tava esse tempo que vocês estão vendo aí, este horror aqui em São Paulo. É um negócio indeciso, não é nem chuva e também não é sol, fica essa coisa meio esquisitinha aqui, parece uma névoa pra nascer zumbi. É isso que acontece aqui em São Paulo, fica essa névoa de zumbi, e ficou ontem um dia inteiro praticamente um sereno, uma garoa bem chata. Então decidimos o quê? Não sair de casa, simples assim. Resolvemos não sair de casa, vamos seguir a nossa vida, até porque o frio estava lá por volta dos seus 13 graus e por aí, e falamos, então vamos que vamos. Vamos ficar vendo Netflix. Vimos coisas legais e outras porcarias. Essa é a vantagem. Na década de 80, meu amigo, se você tivesse na época desses carros aqui e você alugasse, fazia muito isso, você tinha uma locadora de bairro, de fita vídeo de VHS, alugava lá, lia a sinopse do filme. Isso é antes da Blockbuster, tá? Então não tinha essa questão. A Blockbuster já tinha a capa do filme bonitinha na gôndola. Não, locadora de bairro era um fichário, tipo cartão de ponto antigo, sabe isso? Tirava uma fichinha lá, terror, ou comédia, ou ficção. Tirava uma fichinha e lia. Você não tinha acesso à capa. O que é muito louco, porque você escolhia o filme com base no assunto, no que você lia na sinopse. Porque a capa do filme, não sei se você sabe, capa do filme é igual capa de livro. Quando eu escrevi meu primeiro livro e comecei a buscar editoras na época, né, a minha preocupação era, depois de escrever o livro e revisar o livro, era, nossa, deixa eu ver a diagramação e a capa. E as editoras, para quem eu mandava, falavam assim para mim, deixa de ser maluco, a sua função como escritor é escrever o livro, a revisão não é sua. A revisão, inclusive, corta pedacinho. Isso tem um cara profissional que só faz isso na vida. Outra coisa, diagramação, qual é o tamanho, qual é o papel e qual é a capa, também não é um problema do autor. Você pode até dar palpite quando você é famoso. Olha lá! Você pode dar palpite quando você é famoso. Mas do contrário, cala a boca, aceita, tá no contrato, quem cuida disso somos nós, somos profissionais. Teu trabalho é escrever. Tipo, cada macaco no seu galho. É doido, né? Pois é. E por que isso? Porque a capa do filme, o tamanho do livro e tudo tem a ver com custo e tem a ver com a propaganda. É o outdoor do livro. Do filme é a mesma coisa. Então naquela época da fita VHS, que era quase um tamanho de um tijolo, a capa do filme tinha lá uma cena, alguma coisa para chamar a atenção de quem ia comprar ou alugar. 90% na época alugavam as locadoras. Então era uma forma de você vender mais. Da mesma forma que os LPs, os discos de vinil, com aquele tamanho bolachão, né, que era necessário na época por uma questão tecnológica, era um prato cheio para capas. Existem capas de grupos de rock antológicas que são fantásticas, porque era todo um trabalho de desenho, um trabalho de montagem, de uma equipe profissional cuidando só disso. Pois bem, então na época da locadora
de bairro, não tinha. As fitas ficavam guardadas lá dentro e você só tinha fichinha. Você escolhia com o quê? Ia puxando fichinha por fichinha e lia. E aí você falava, ah, parece que me interessa. Os atores ou eram famosos, você já conhecia, ou realmente o tema te interessava. Ou você já conhecia o filme e já ia pelo nome. E aí alugava o filme. Não sei nem porque eu tô falando isso agora. Então no feriado a gente viu o filme e agora a vantagem tecnológica é essa. Você começa a assistir, não gostou, dislike, sai e escolhe qualquer outro. Porque agora tudo está assim, ao mesmo tempo, ao vivo praticamente, ou real time, tempo real. Você não tem encheção de saco. E foi isso. Depois vimos inclusive um seriado, recomendo esse, Capitães, que mostram os capitães dos times de futebol das seleções pelo mundo no pré-copa, na classificação. Inclusive fala do capitão brasileiro. Não conhecia o garoto, Thiago alguma coisa, cabelinho descolorido em cima, nunca tinha visto esse menino, mas parece que é o capitão. Eu não vejo futebol. A última Copa o último jogo de futebol que eu vi, que você já falei aqui, foi o 7-1 da Alemanha. Na outra Copa eu pulei, eu não tenho lembrança alguma, não vi o jogo, eu não ligo para futebol. Essa Copa aqui, eu acho que a gente vai ter que ver futebol. Pra quê? Pra esquecer da política, né? Já deu, galera, já deu. Já fez eleição, um ganhou, outro perdeu. Para de mimimi, vambora. Daqui a 15 dias começa a Copa, não enche o saco mais com... Ai, perdeu, não quero que perca, golpe, Estado, exército na rua. Não vai acontecer, deixa de ser bobo, entendeu? Recolhe a bandeirinha e lava, deixa bonitinha para a Copa do Mundo. Você vai precisar dela. São 15 dias, são 2 semanas para começar a Copa do Mundo. Para de mimimi de eleição. Eleição agora a gente vai falar daqui a 4 anos. Então, agora é Copa do Mundo, o assunto é outro. Mas é isso. Então foi esse o feriado, limpei os carros e aí uma novidade importante. O perfil dos donos de carro, né? Então, pego muito meu prédio. Eu moro num prédio de classe média baixa, né? Se eu fosse olhar o lado social, é um prédio de classe média baixa, num bairro de classe média baixa. Então, não vivo em lugar chique. Isso significa o quê? Você não vai ver carros grandes na garagem. Então, não vai ter Compass da Jeep, não vai ter Tiguan, não vai ter Touareg, não vai ter T-Cross, não vai ter nada disso. Não vai ter carro caro. Porque a galera não tem grana. Se tiver muita grana, não ia estar morando naquele prédiozinho lá pequenininho, apartamento pequenininho, 2 dormitórios. Quer dizer, não rola. Então não faz muito sentido. É muito raro acontecer um vizinho que compra um carro mais assim carinho. Não faz sentido. Geralmente quando faz isso é uma vez só na vida. Então, e faz sentido, porque a moradia vale quase menos do que o carro, né? Então, entre comprar a sua casa e o carro, imagino que as pessoas prefiram gastar com a casa, né? Enfim. Então, essa é a característica. Então, o que é interessante nesse tipo de bairro, e eu já morei em bairros tanto de classe média alta, nasci, morei, e depois nesse, é engraçado o quê? É engraçado que o cara de renda mais baixa, ele acaba, inevitavelmente, como ele não vai trocar de carro por tanto tempo, ainda mais quando ele é mais suscetível à crise no país, então nessa hora a primeira coisa que você corta é a troca do carro, vai aguentando com o que tem, vai levando, né? Então a idade média de um carro no Brasil depende muito da situação econômica. Situação econômica positiva, muita gente troca com mais velocidade. Situação econômica negativa, que é o que a gente está nesse momento, né? Então você troca muito menos de carro. E aonde você vai perceber isso? Justamente nas classes menos favorecidas, né? Não vai ser no bairro nobre. O bairro nobre o cara já ganha, tanto faz para ele. Talvez o downgrade em vez de comprar um BMW 320, ele vai para um Jeep, sei lá eu. Mas ele continua trocando o seu carrinho zero. Então, ali é uma outra situação. Mas na situação ali onde eu moro, eu vejo muitos carrinhos antigos, né? Não tão bem cuidados, essa que é a verdade. O que eu percebo nos vizinhos de uma forma geral, não só do meu prédio, dos prédios ali da Redondeza, são todos iguais, assim, então o perfil é muito parecido, é que a galera tem uma manutenção meio precária. Por que eu vejo isso? Porque, inevitavelmente, como eu sempre fico na garagem limpando carro, alguma coisa, é comum, às vezes, alguém me pedir ajuda. É um cabo para fazer uma chupeta, porque a bateria deu problema, e aí você começa a perceber uma manutenção que ela é sempre corretiva.
o cara geralmente, ele espera quebrar para correr atrás do prejuízo. Enquanto tá andando, segue, vai levando, né? É raro você ver uma manutenção. Então, o cara abre o capô do motor, tá sempre imundo, ele não tem noção que é legal limpar. Você fala, mas você fez revisão disso? Você olhou aquilo? Não é, espera quebrar para levar no mecânico. Então, ele acaba tendo mais problemas automotivos do que a galera que faz mais manutenção. Esse é o primeiro ponto. E os carrinhos vão ficando mais velhos. E você sabe, quanto mais o carro fica velho, mais manutenção você vai precisar. Não tem jeito. Pelo menos, manutenção que eu digo não é porque ele vai quebrar mais vezes, é porque você vai ter que gastar em peças que antes você não precisava quando ele era novo. Depois que você gastou nessa peça, ele vai durar tanto quanto novo. Entendeu? Então, não é que o carro velho é mais frágil, é que o carro velho é mais velho e geralmente teve menos manutenção. Se o cara for categórico na manutenção, super preciso, o carro vai ser sempre considerado um modelo velho com comportamento de carro novo. Dificilmente quebra. Enfim, mas vamos lá. Então eu percebo isso. A outra coisa que eu percebo é a falta de manutenção estética. Então, o cara não tem dinheiro para levar para lavar rápido toda hora. Então é difícil isso. Ai, meu filho, já tá fazendo tudo errado, passando pelo lado errado da rotatória, BBA 5329, frete e carreto, mas cuidado quando você colocar suas coisas lá dentro, porque ele não segue muito as leis de trânsito. Então, a galera também economiza. Um lava rápido aqui em São Paulo, meia boca, é 40 paus. Toda semana seria o ideal. Cara, 4 vezes 4 dá 160 pau. Então, é 160 reais, são 160 reais, que muitas vezes é o equivalente a uma conta de luz da pessoa. Né? Então, o cara pesa, então não faz. Só que aí, talvez em falta de informação, a galera também não saiba limpar carro. E como os prédios normalmente tem uma regra, né, para boa convivência, que não se pode usar mangueira e tal, como se fosse numa casa, a galera não lava o carro do jeito mais tradicional e talvez o mais arcaico possível, que é esguicho, né? Então o cara não vai ter uma VAP, o cara não vai ter nada disso, porque ele mora num prédio, não dá para ligar uma VAP. Então nessa hora, a galera ou vai para lavar rápido, ou economiza no lavar rápido e às vezes lava carro a cada mês, pra você ter uma ideia. É muito louco isso na minha cabeça, tem que esperar um mês para lavar um carro, mas é comum isso acontecer, tá? Então, você vê aqueles carros sujando e tal, e segue, chove, aí vem o pó, aí chove de novo, vai criando uma camada do inferno lá dentro, né? Então é raro você ver um gasto nesse sentido. E eu tenho um vizinho que é uma figuraça, e ó, é um casal sem filhos que já tá lá há mais de 20 anos também. O apartamento dele é ao lado do meu, tá no mesmo andar. E o cara é meio esotérico. Ele faz aquele negócio de Tai Chi Chuan, ele acha que ele é professor disso, alguma coisa assim, todo zen e tal, mas é uma figura. E a esposa é uma senhora japonesa, daquela japonesa mega tradicional, sabe? Parece uma geisha. Ela quase não olha pra ninguém, ela abaixa a cabeça, é muito tímida. Então, quer dizer, é um casal que a gente não ouve a voz, nunca. Na pandemia, inclusive, parecia que tinham mudado de casa. Eles saem muito pouco, eles não têm uma vida social tão grande. Por que eu percebo isso? Porque o carro tá sempre na garagem. E o detalhe, o carro é o mesmo há 20 anos. E é um Celtinha, ou é um Corsa? Não sei. E ele fica com esse carro lá, só que é um carro, ele não tem manutenção. Tipo, a mecânica, às vezes eu vejo que o carro some 2 dias da garagem e aí de repente você fala, puta, o que aconteceu? Alguma coisa ficou no mecânico, e aí quem lava é o mecânico. O carro geralmente chega limpo, porque ele não lava carro, não leva em lava rápido. É um carro prata, então esconde um pouco a sujeira, mas ele não lava. Mas não lava assim, não é um mês não lava por 6, 7 meses. Deixa o carro. Preocupação dele não é, eu acho que ele não liga pra isso, não liga mesmo. Dane-se, chegou ali com o esguichinho do para-brisa, tá vendo lá na frente? Tá bom. Eu não sei se ele é uma questão ecológica ou ele não liga mesmo. Não dá pra julgar, não tô aqui julgando, mas esse carro, por acaso, tem a vaga dele do lado de uma das vagas nossas lá. E eu olho o Celtinha e falo, caramba, em várias épocas eu desço e fico com dó e lavo o carro dele. Do mesmo jeito que eu lavo os meus, querosene, passo no pneu. E o mais engraçado é que ele não percebe, ele não comenta com ninguém. Então é assim, imagina que ele chega lá, o carro tá imundo depois de 7 meses, tudo encardido, aí tá lá na vaga coberta e tal. Aí ele pega, de repente ele chega, ele vai dormir com esse carro desse jeito. Ele no dia seguinte acorda, o carro tá todo brilhando, tudo limpinho, pneu com pretinho, tudo certo, e ele não percebe. Não comenta com ninguém. Às vezes eu falo, ó, se o cara falar, fala que fui eu que lavei, tá? Não tem problema. E nada, zero, ele não percebe. Aí passam mais 6 meses e tal.
Então ontem foi um dia, eu falei, vou pegar o Corsinha, Corsa, vou pegar o Corsa, já aproveitei, tava aquele garoto, tava com tempo, feriado, não ia sair, limpei os meus lá, aquele bonitinho, limpei até o do filho, e falei, bom, limpei rápido, antes de fazer meu alongamento, flexão de braço na minha garagem, do lado dos carros, enquanto eles ficam aquecendo, falei, vou aproveitar e limpar o carro do vizinho. Afinal de contas, é um exercício físico. Lavei o Celtinha inteiro, cara. Mas bonitinho, tirei piche que tava grudado nas caixas ali de roda. Cara, só não lavei por baixo porque não ia dar, né? Mas lavei tudo, enxuguei, lustrei, passei um silicone no pneu, o carrinho ficou outro. Solta a imagem. Sacaram? Então é um carrinho que você vê, tá excelente de estrutura, mal cuidadinho. Falta o quê? Repintar os para-choquezinhos, colocar de novo os borrachões, tal, trocar aquela placa que tá muito demente, trocar a parte de plástico, pestanas e tudo, né? Trocar essa parte mais estética, e o carrinho tá excelente de estrutura. E eu acho que ele trocou inclusive o radiador, porque olhando ali pela grade, o radiador tá zerado, não tem aquele negócio de mosquito, sabe, nada, você vê que é um radiador que tá comprado novo, então deve ter tido algum problema lá e levou no mecânico e trocou a parte de arrefecimento. Então tá ali, é outra coisa. E aí a conclusão disso, por que eu tô falando isso? É engraçado você perceber isso, porque nos dois extremos, o metódico neurótico, que é o meu caso, fica lá limpando o carro todo dia, né, deixando lustrado, não sei o que, porque eu gosto de andar com o carro limpo, e também na prática é uma mania, né, não precisa, eu poderia, é simplesmente um exercício físico mesmo que eu acabo fazendo, é a desculpa, né, esfriar a cabeça, exercício físico. Agora, e o extremo do meu vizinho, que não quer nem saber disso, os dois carros estão lá e nenhum deles tem sinal de corrosão, nem o meu com a manutenção metódica maluca e nem o dele com não manutenção. Então, conclusão, galera, tem que ponderar o que você curte fazer. Se você é daqueles neuróticos como eu, que gosta de tudo limpinho, você pode usar a limpeza do carro como uma atividade física. Pega um personal, vê os movimentos que você faz limpando, depois ele compensa com alongamento, alguns exercícios, e você quase não precisa ter academia. E ainda se distrai, por gosto. Se você não liga para essa besteirada toda e tem dinheiro, lava rápido. E se você também não tem dinheiro e também não liga, então você pode deixar do jeito que tá, porque o meu vizinho tá lá com o Corsinha dele, que quando eu limpo depois de 6 meses fica inteiro, quando eu não limpo fica imundo, mas o carro nem por isso desaparece. É isso. Vou ouvir minha musiquinha aqui na 23 de maio, que tá, olha, tá num clima favorável aqui numa quinta-feira pós-feriado, e é isso. Vamos embora e tentarei fazer uma cena noturna. É isso aí. Muito bem, algumas boas horinhas depois e já estamos fora de novo
Na Rua Augusta, andando a 120 por hora, não dá. Ó. Ó o Mercedes fazendo zebra aí. Vamos, querido, do jeito que você demora, vai fechar o farol. Passou. O trânsito tá meio livre hoje, hein? Não sei se estão todos presos em algum lugar, algum protesto louco aí, não sei, mas o trânsito está aparentemente livre. Enfim. Muito bem, olha lá, estamos aqui do lado Kia Motors. Tem os carros daqui, se não fosse aqui, parecia bonito, hein? Ah, não. Dureza. Aqui é uma ova, é um BMW lá dentro, cara. O cara tá lá Kia Motors, mas dentro é um BMW, então eu acho que é usado. Tô vendo, falei, cara, tô vendo um azulzinho ali, eu falei, cara, a Kia tá fazendo uns carros bonitos, né? Era um BMW, quase isso. Dureza. Tem carro que o design é bem doido, né, cara? Então, nesse final de semana, como eu disse, tudo indica Curitiba, vamos ver. E aí, dessa vez, efetivamente com o 500EF, né? Mencionei. Da última vez eu falei 500EF, não fui com o 500EF, quis andar de CCV com 4 pessoas, foi bem. Mas agora tá na hora do 500EF, né? Já foi com aquele, já foi com esse. E o 500EF, preciso tomar vergonha na cara, faltam uns 50 km para trocar o óleo. Vai fazer os 5.000, já tem óleo no porta-malas, novinho lá, filtro, tudo bonitinho, mas ainda não troquei. Pode ser uma boa opção. Notícias automotivas, cara. Começaram o burburinho do ID Buzz. ID Buzz, para quem não sabe, é o elétrico da Volkswagen com uma cara, não é bem a cara, mas é um pouco parecido com a Kombi. E é show, cara, muito legal aquele carrinho. Não faço ideia do preço, parece que começou a pipocar nos canais aí de YouTube, aquela galera que vai falar de carro, que vai pegar carro novo, lançamento, a montadora chama, não sei. Começou a aparecer. É bem interessante, né? A parte desses elétricos mais modernos, eles começam a deixar de lado essa tradição que a gente tem nesses carros, que são painéis ainda analógicos, né, tal. Então esses carros começam a ter telões, assim, é um negócio bem futurista, um negócio bem diferente. Eu acho que vai pegar. Se bem que muitas vezes você coloca uma tendência, uma revista ou uma reportagem, alguma coisa, e dá um monte de mudança no mundo, e o fato é que aquela tendência às vezes acaba não se concretizando. Outro dia, antes de dormir, tava dando uma lida numa revista antiga. Então eu peguei uma National Geographic ou Geográfica Universal, saíram com esses dois nomes do Brasil, da década de 70. Era uma revista de algum mês, não lembro se era julho ou agosto de 74. Então bem antiga. E tinha um capítulo ali que falava do futuro. Não sei o que, Von Braun é o nome do cara, um alemão, e era um cientista tal, e ele estava prevendo ou colocando situações para o futuro. E ele estava prevendo para o ano de 2020. Então ele falou, no ano de 2020 o mundo vai estar assim, a aeroespacial vai estar não sei de que jeito, vai ser super rotina, tá no espaço. Agora, o que é legal, grande parte do que ele falou faz sentido, você tem. Mas assim, o erro, algumas nuances, né? Os erros estratégicos que eles colocavam como sendo para anos na frente. Imagina um cara da década de 70 imaginar o mundo de 2022, cara. Era bem raro isso acontecer, entendeu? Então é muito engraçado você ler essas coisas, porque os formatos que eles imaginavam, cara, nada vingou daqui, nada vingou, né? A gente luta muito forte até hoje para conseguir colocar ser humano. Em 2022 a gente colocou, 21 ou 22 foi o Inspiration 4 da empresa do Elon Musk, da SpaceX, que colocou os primeiros civis no espaço, e mesmo assim orbitando por um dia, negócio assim, né? Não foi nada do outro mundo. Cara, foi a primeira vez em 2022, cara. Então o que se imaginava, no ritmo que se vinha da aeroespacial, 69 para a década de 80, os ônibus espaciais, se imaginou que, nossa, 40 anos depois isso vai estar uma loucura, né? E não, porque o mundo entra em crise, porque as coisas mudam, a gente não consegue prever as crises, né? São bilhões de pessoas fabricando besteira o dia inteiro, cara, você não consegue imaginar o que vai dar. Você tem algumas tendências, né? Então, por exemplo, quer ver um exemplo que é super icônico e que ninguém no futuro previu? Ninguém.
televisão de tela plana que a gente tem hoje, televisão de LED. Ninguém conseguiu prever isso. O LED já tinha, todo mundo já conhecia, mas ninguém conseguiu imaginar que ia ter uma tela, um LED, um não sei o que. Ninguém. Então, qualquer objeto futurista, as telas eram sempre com algum tipo de tubo. Então, quer dizer, é difícil prever o futuro, né? É muito difícil. Então, a gente não consegue realmente imaginar. A gente tem uma linha de alguns avanços e quanto mais ligado você está nas novas descobertas, obviamente você tende a acertar mais, mas é difícil, cara, não é tão fácil acertar tendências, na verdade é bem difícil. Enfim, então é isso, eu achei engraçado ler aquela revista de 74, vou pôr umas fotinhos aqui dela, e é engraçado as loucuras. E nos carros é a mesma coisa, né? Então, vai saber o que imaginavam na década de 60, quais seriam os carros da década do ano 2000. Cara, quem duvido que alguém tivesse acertado, por exemplo, todo o avanço tecnológico com o downsizing que aconteceu, zero, cara, não era uma preocupação, o controle de emissão naquele momento era quase nada, então as necessidades conforme vão surgindo fomentam a engenharia, né? Se não era importante, se ninguém sabia que o mundo poderia ter um efeito estufa ou um aquecimento global, né? Estava na mão de meia dúzia e não era nada conhecido, por que alguém se preocuparia em reduzir motores? Não faria sentido, né? Então assim a gente vai aprendendo aí as coisas. É isso. Vou virar aqui na Avenida Brasil, seguir a vida com a musiquinha e vocês vão ficando por aqui com o Turbo Premium noturno. É isso aí. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Estamos aqui no posto Jardim Botânico, de novo abastecendo o nosso automático depois da crise promovida pelos caminhoneiros, mas nem chegou a faltar gasolina aqui, acabei de verificar. Então estamos indo bem aqui. Vamos ver quanto vai dar? 22, 25 litros talvez, é o que a gente imagina. E vamos nessa.